Olá pessoal, então se você chegou até aqui é porque esse tema lhe interessa. Bem, nós vamos fazer o seguinte, vamos analisar esse tema, né, se o cristão pode ou não ser a favor da pena de morte. Primeiramente à luz da Bíblia, vamos ver alguns versos da Bíblia que muitas pessoas defendem, que foi Deus que instituiu e que sim, ele é válido e o cristão pode defender. E também vamos falar também o porquê da nossa decisão em apoiar, certo? E vou falar também o porquê durante esse vídeo eu não apoio a pena de morte. Então, fique conosco um pouco que a gente vai estudar um pouco sobre a palavra de Deus. Primeiramente, vamos abrir aqui a nossa Bíblia, ok? Só maximizar ela aqui. E eu já aqui selecionei aqui uma pesquisa aqui, né? E Gênesis capítulo 9, verso 5, verso 6, aliás. Deixa eu colocar aqui na versão ARA, é uma das mais comuns do Brasil. Que diz assim: se alguém derramar o sangue do homem, pelo homem se derramaria o seu, porque Deus fez um homem segundo a sua imagem. Esse é um dos textos que mais os cristãos advogam, dizendo que foi Deus quem instituiu essa penalidade de morte e que nós devemos sim apoiar. Hoje se fala-se na questão de que o Estado é quem exerce esse poder, e muitos cristãos dizem o seguinte: o Estado tem um direito dado por Deus de exercer essa autoridade. Mas será que isso é realmente correto? Quando se utiliza a interpretação bíblica, a gente sempre incide em uma questão: o contexto ao qual as coisas foram escritas e foram estabelecidas. O contexto que é escrito isso aqui, nós devemos lembrar que foi o seguinte: antes, quando houve o primeiro homicídio, o que é que Deus diz? Deus diz o seguinte: há uma lamentação por parte de Caim, que matou seu irmão, né, quem me achava em matar, tal, e Deus protege ele para que o crime de assassinato não fosse perpetuado como uma vingança, ok? Aqui em Gênesis 6, Deus disse que não vai mais interferir. Quando ele diz: se alguém derramar o sangue do homem, pelo homem se derramará. Pelo homem se derramará o seu, porque Deus fez o homem segundo a sua imagem. A tentativa de Deus aqui, a gente tem que entender o seguinte: que é acabar com o homicídio, ok? Não é unicamente não é uma lei imposta para punir, mas é uma lei para acabar com o homicídio, ok? Vamos tratar aqui, eu vou demonstrar a vocês aqui, nesse documento aqui, alguns motivos a qual se tinha pena de morte, principalmente no Antigo Testamento, aqui descritos no Antigo Testamento. Eu vou ler aqui para vocês e a descrição está logo à frente. Matar um ser humano, ok? Ferir ou amaldiçoar os pais, raptar e vender alguém, profanar o sábado, sacrificar crianças, adultério, incesto, homossexualidade, sodomia, espiritismo, blasfêmia, idolatria, sexo pré-conjugal. Então existe outros motivos pelo qual era cabível a pena de morte no Antigo Testamento. O que nós devemos entender, entretanto, é que essa aplicação da lei era dada por um governo chamado teocracia. Ou seja, quando Deus mesmo falou a Noé sobre a questão de que o homem que matar o homem será morto pelo próprio homem, a gente deve entender que ali não existe um Estado estabelecido, não existe democracia, não existe nada de Estado estabelecido. O que existe é que o patriarca, ele tem autoridade de Estado e autoridade de religião. E no caso subsequente, Noé, Abraão e os demais, eles formam um tipo de governo ou de regência teocrática, ok? Que ele recebe a orientação diretamente de Deus. Não é o nosso caso hoje em dia. O questionamento sobre essas punições é porque somente matar um ser humano hoje em dia está sendo discutido como uma questão de pena de morte.
se a gente se volta para o Antigo Testamento para justificar uma tal pena de morte exercida pelo Estado, a gente poderia também falar dos outros tantos motivos que era punível com a morte. Por exemplo, o incesto, o adultério, a homossexualidade, né? E espiritismo, blasfêmia, idolatria e etc. Sexo pré-conjugal, ou antes do casamento, ok? Então, e saber também que nem todos essas punições eram exercidas. Por exemplo, você tem um exemplo da Bíblia, o incesto, né? O filho de Davi comete incesto com sua irmã e ele não pune seu filho, ok? Adultério, Davi adultera, né, com a mulher de um de seus soldados e ele não. Então, nisso, né, a gente vê que algumas dessas penalidades não era aplicada, ok? Eu tenho aqui uma declaração de Ellen White, certo? Que eu vou ler para vocês. Diz assim: em nossos tempos, muitos há que rejeitam o sábado da criação como uma instituição judaica e insistem em que, se o mesmo deve ser guardado, a pena de morte deverá ser afligida pela sua violação. Vemos, porém, que a blasfêmia recebia o mesmo castigo que a violação do sábado. Concluiremos, pois, que o terceiro mandamento também deve ser posto de lado como aplicável só aos judeus. No entanto, o argumento tirado da pena de morte aplica-se ao terceiro, ao quinto e, na verdade, a quase todos os 10 preceitos, do mesmo modo que é o quarto. Agora a parte mais importante aqui que eu marquei: posto que Deus não castigue hoje a transgressão de sua lei com castigos temporais. Sua palavra é clara, todavia, que o salário do pecado é a morte, e na execução final, no juízo, achar-se-á que a morte é o quinhão daqueles que violam seus sagrados preceitos. Patriarcas e Profetas, página 409. Então, Ellen White declara o seguinte: posto que Deus não castigue hoje a transgressão de sua lei com castigos temporais. Ellen White é uma das maiores escritoras cristãs de não ficção do mundo, ok? Então, quem ficar curioso de assistir esse vídeo, dá uma pesquisada aí, que existe em português, existe pelo menos mais de 80 livros traduzidos para o português, ok? Então a questão é a seguinte: será que eu posso confiar no Estado, nosso Estado, por exemplo, nosso Estado Brasil? Será que eu posso confiar no Estado brasileiro para executar tal pena? Será que não haveria existir muitas injustiças, certo? Porque você vê na Bíblia que a pena de morte muitas vezes é aplicada com injustiça aos próprios cristãos, certo? Jesus é o próprio que sofre penalidade de morte pelo Estado, e é uma penalidade injusta. Não vou nem entrar aqui na questão de que era um sacrifício que ele queria, que ele iria ser sacrificado, mas que é injusto, a gente sabe que é injusto. O apóstolo Paulo, né, que advoga em Romanos tal, mas mesmo assim ele é vítima de um Estado corrupto, né, porque de fato a penalidade de morte foi aplicada a ele, mas de forma injusta. Não existia motivos para aplicar a penalidade de morte, a não ser pela religião cristã, que não é um motivo para se aplicar uma pena de morte. Mas a questão é que quando você dá tal poder ao Estado, você também às vezes perde o controle desse poder. O Estado é que exerce o controle, ok? Então, meus amigos, esses são basicamente o nosso dilema, né? Eu sou contra a penalidade de morte porque eu acho que o Estado não sabe exercer esse direito e comete muitas injustiças. Se você é a favor ou contra, deixe o seu comentário no vídeo, né? Se inscreva no canal e dá um gostei aí. E é isso, pessoal. Então, cada um fique bem consciente das suas próprias atitudes e decisões. Então, obrigado e até mais.